Fala pessoal, beleza? Então, como muitos me conhecem, sou o Rivaldo e recentemente fiz um intercâmbio na Inglaterra com meu filho e algumas pessoas começaram a me perguntar como foi possível, né, a gente ficar 2 meses fora estudando inglês. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo inicial, vou passar meio por cima alguns tópicos, mas depois a gente vai aprofundar um pouco mais. E o ponto principal é uma dica, né, que a gente faz na nossa família, que é o planejamento familiar, né, anual. Então, planejamento da vida. E o que compõe esse planejamento da vida? Então, a gente, todo começo do ano e no meio do ano, a gente debate com a família, então principalmente eu, minha esposa e os filhos, sobre o que a gente pretende realizar no ano. E essa viagem aí da Inglaterra, já fazia 5 anos que a gente estava planejando. Então, né, como tudo, a gente tem que planejar, não é pegar lá, comprar passagem e já vai, né? Então, vou detalhar aqui alguns pontos para vocês e depois vocês mandam nos comentários aí algumas dúvidas. Então, um ponto principal aqui do planejamento da vida seria os objetivos principais. Então, objetivos principais de uma maneira geral. Então, o que você pretende para este ano? Para o ano que vem? Escreve, né, os objetivos principais, o objetivo geral. Aí depois nós temos também saúde, um tópico para falarmos da saúde. Por quê? É importante nós termos uma saúde boa para poder viajar, para poder trabalhar, para poder criar os nossos filhos, para poder crescer de qualquer maneira. Você tem que ter a saúde. E para ter a saúde, depois a gente vai gravar outros vídeos falando desses tópicos, né? Então, mas eu já posso adiantar no sentido de que nós temos que fazer um exercício, fazer exame médico periódico, né? Então, a questão de saúde seria nesse ponto. Lazer. Então, principalmente após o período de Covid que nós tivemos, a questão do lazer é muito importante na nossa vida, né? Porque nós queremos ter uma qualidade de vida, né? Ninguém vai ser eficiente se estiver deprimido, se estiver estressado, e o lazer acaba ajudando um pouco a reduzir todo o estresse que nós temos nos negócios e na vida. Objetivos econômicos. Objetivos econômicos também entra no sentido de que quanto você quer ganhar no seu trabalho, no seu negócio, quanto você gasta. Então, neste tópico entra esses pontos sobre controle financeiro, sobre o que você vai gastar no final de semana. Porque uma viagem, por exemplo, nessa viagem, a gente montou uma planilha de Excel, onde tinha ali todas as despesas, passagem aérea e tal, alimentação, e os dias. Então teve dia que teve que dar uma segurada nos gastos. Por quê? Porque é natural isso daí. E aqui, né, no nosso dia a dia também é a mesma coisa, né? Você pega um final de semana, gasta um pouco mais. Outro final de semana tem que economizar. Então esses objetivos econômicos é um ponto aí que a gente discute esses assuntos. Objetivos, né, de contribuição. O que seria esse ponto? Contribuição. Quanto você vai retribuir para a comunidade? Quanto você vai retribuir, né, para as pessoas que precisam? Seja na igreja, seja na sua comunidade, seja trabalho voluntário, oferecendo uma mentoria, um aconselhamento para alguém, dependendo da sua profissão. Então, entra aqui esses assuntos. Tem uma frase muito interessante que é: quando quero me sentir melhor, o que você faz? Então, para se sentir melhor, o que nós temos que fazer para sentir melhor? Eu estou aprendendo a tocar guitarra, então pode ser esse ponto. Então, quero me sentir melhor, estou estressado com algum assunto no serviço. Então, ouve uma música, o que você gosta? Lê um livro, assiste um filme, né? Convicção, crenças. Qual crença você tem aí? Por exemplo, uma crença de dormir mais, dormir melhor. O que a gente precisa fazer para dormir melhor? Por quê? Nessa viagem,
eu e meu filho dormíamos mais cedo possível, então 10h30 mais ou menos estávamos já dormindo, porque no outro dia acordava cedo e tinha que estar focado na aula, né? Então não adianta você investir um valor, vai lá estudar e estar cansado na aula, você não vai conseguir aprender. Então isso, né? Então as crenças que a gente tem que ter na vida, né? Então crença de ler mais livros, crença de ter um bom network, e aí cada tópico desse a gente tem que depois explodir e criar algumas dinâmicas para alcançar, né? Então é muito importante. Viagens é um assunto muito interessante, porque sempre a gente quer viajar, então, mas custa, né? Isso custa dinheiro e a gente acaba colocando isso e pensando, tá, quero fazer essa viagem. Para realizar essa viagem, quais as questões econômicas aqui que a gente tem que realizar para poder pagar essa viagem? Como tem que estar minha saúde para fazer essa viagem? Como que a gente tem que alcançar esse objetivo para pagar a viagem? Porque se não adianta a gente colocar na lista aqui uma lista grande de viagens, né, e depois não conseguir realizar. Então nós temos um e-commerce, nós temos um negócio, e a gente também, então eu divido aqui a questão de viagem em 3 partes, né? Viagem com a família, viagens de moto, eu gosto, não viajo tanto, mas está dividido aqui, e as viagens de negócios. Porque ir para São Paulo, nós estamos aqui no interior de São Paulo, é uma viagem. Então, quando que eu vou para lá? Vou pousar lá, vou visitar uma feira. Educação. Educação é muito importante no desenvolvimento pessoal. Quantos livros vou ler? Palestrante que a gente vai assistir, que vai seguir, é um ponto muito importante aí para a realização desse planejamento da vida. Então, por hoje, né, eu queria gravar um vídeo meio rápido para listar esses tópicos que algumas pessoas perguntaram para mim, né, a respeito aí, né, como que é esse negócio aí de planejamento da vida. Então resolvi gravar aqui, e nos próximos vídeos a gente vai entrar em detalhe aqui com cada tópico. Beleza? Um grande abraço.